Antes de começar as perguntas, antes de a gente fazer esse bate-papo aí, deixar bem claro que a ideia é fazer essa conversa com todo mundo. Então, quem tiver dúvida, pode mandar para a gente, que a nossa equipe já está online, já entrou para coletar algumas perguntas também, tá? Então, nesse tempo de quarentena, a ideia é fazer essa conexão online. E finanças acaba juntando tudo, né? Acaba entrando em vários assuntos e a gente vai aqui conversar um pouco sobre um pouco de cliente, um pouco de reserva, um pouco de projeto Tuca. Então entra um pouco de comportamento que é bem legal de ter isso em mente para poder ter um posicionamento, né? Saber o que fazer. Na verdade, Gabi, É verdade, bastante coisa. bora lá então, galera, vamos chegando. Antes de mais nada, para quem não sabe, a Gabriela é minha cliente. Cliente desde quando, Gabriela? Vamos ver se você lembra. Desde, acho que é 2018. Exato, exato. Esse mês a gente comemora 2 anos, olha que beleza. Ai, que lindos! Boa. E aí, conta um pouco dessa história aí de cliente. Bom, minha história de cliente, como você já disse, é desde 2018, então é desde antes da Adu ser Adu. É, eu tinha me formado fazia pouco tempo em psicologia e eu estava no meu primeiro emprego como psicóloga e com aquele monte de ideia, um monte de sonhos na cabeça, um monte de coisa para fazer. E, bom, meu irmão já fazia consultoria com o Gustavo. E aí eu falei, acho que agora é a hora de começar a entrar para esse mundo das finanças, entender como faz, como é que eu cuido do meu dinheiro, como é que eu guardo o meu dinheiro, como é que eu vou atrás do que eu quero. E aí foi quando eu conheci o Gustavo e comecei a fazer as coisas da forma mais organizada financeiramente. E Boa, desde então não abandonei mais. que bom, que bonitinho. Mas quando que deu esse estalo de você olhar e falar, putz, faz sentido aqui pra mim me organizar? Ah, eu acho que foi quando eu comecei a listar todas as coisas que eu queria fazer. Tipo, bom, agora eu tenho esse salário todo mês, eu tenho uma grana entrando todo mês pra mim, é, e eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer. E a única reserva que eu tinha, que eu fazia normalmente, era na poupança. Eu até brincava com a minha cunhada que se eu tivesse que declarar imposto de renda, eu só tinha que declarar meu notebook, porque era a única coisa que eu tinha conseguido juntar dinheiro para comprar. Então, e esse start foi quando eu listei todas essas coisas. Ah, eu quero fazer pós, eu quero começar a juntar dinheiro para um dia ter minha própria casa, enfim. E aí foi isso. Legal. A gente, em alguns posts, a gente comenta um pouco disso, né? Que cada pessoa tem um estalo diferente, né? Uhum. Então, o seu foi justamente o objetivo, que é o que a gente acaba mais frisando para todo mundo, né? Que acaba sendo um guia, né? As pessoas se motivam justamente para alcançar alguma coisa, né? Então, isso que é Sim. legal. E eu lembro que o meu estalo para olhar para a vida financeira, por mais que eu tivesse em casa, meu pai trabalhou a vida inteira em banco, o meu estalo foi quando eu estava terminando a faculdade. Então eu olhava para o meu salário e eu falava, bom, eu aqui estou pagando a faculdade, vai começar a sobrar 1.600, que é o que eu pago da faculdade, o que fazer com ele? Eu sabia na Exato. época que a poupança... Não só caiu. Caí, Calma, pessoal. Voltei. tá tudo bem. Tá tudo bem. Show. Então eu tinha essa mesma preocupação que você comentou, que era da poupança. Eu Uhum. sabia que a poupança não rendia bem, mas eu não tinha informação. Então, também para quem não conhece, eu sou formado em engenharia, então eu fui conhecer a vida financeira um pouco depois. Então é legal esse estalo, né? Porque pode ser para muitas pessoas que estão assistindo ou vão assistir depois, esse início, que é, seja por objetivo, seja por insatisfação do rendimento, ou porque vai começar a sobrar alguma coisa. Então é legal que você já começou e também tinha alguns exemplos próximos que já fazia o planejamento, né? Exato, exatamente.
Aliás, eu lembro da primeira reunião que a gente se conheceu, eu fui falar com teu pai, né? A gente foi conversar, fazer um bate-papo lá. O Marçal, que já era cliente, a gente foi lá fazer a conversa e foi onde você acabou conhecendo um pouquinho, né? Sim, foi na empresa deles, né? Isso. Mas você fazia alguma troca? Você conversava alguma coisa sobre planejamento, sobre investimento, ou foi totalmente crua Não, para fazer o bate-papo? foi. Tanto é que quando a gente sentou, eu e você, a primeira vez para falar sobre investimento, você, e aí, o que você sabe sobre investimento? Eu, poupança, vamos lá. Boa. Então eu sabia assim, eu sempre tive um ensino dos meus pais de que eu tinha que me organizar, de que eu não podia gastar tudo que eu ganhasse, que eu tinha que guardar dinheiro para o futuro, essas coisas. Mas eu não sabia fazer isso muito mais fora do que o básico arroz e feijão, sabe? Então, Uhum. foi isso. Não, o que dá para comentar um pouquinho também desses 2 anos e até no começo é que você é uma cliente super organizada, né? Então eu não tive dificuldades com o processo inicial, que é anotar, né? Você já fazia isso, né? É, acho que Legal. é uma coisa que é, já fazia parte da minha organização mesmo. Boa. Então, a gente sempre separa o planejamento nessas duas etapas, né? A parte de organização e depois a parte de investimento. Então, foi legal que você já tinha esse hábito. E quando as pessoas já investem também em poupança, também é legal por conta disso. A pessoa já tem o hábito, já está acostumada a fazer alguma coisa. A ideia é sempre levar para um patamar acima. E aí ela começa a usufruir de rendimentos melhores, né? E aí, Isso. só para a gente encerrar esse papo de cliente, que mudou esses 2 anos aí para você? Então, o que você aprendeu? Se é que aprendeu, né? Eu acho que eu aprendi algumas coisas. Bom, eu acho que fora a organização, manter a organização, né? é, eu, eu aprendi que dá para alcançar as coisas que eu quero, financeiramente. E quando você é, tem essa tranquilidade de que financeiramente é possível, é muito mais fácil de você ir atrás. Então, eu lembro que a gente definiu que o primeiro objetivo meu era conseguir a pós. E aí, caraca, quando eu me matriculei na pós, foi, meu, eu realmente estou fazendo isso. E agora eu tô acabando a pós, eu acabo a pós esse mês. E aí Legal. olhar para trás e falar, poxa, ainda bem que lá atrás eu tomei essa iniciativa, sabe? Então, acho que isso, enfim, e outras coisas mais que a gente vai falar mais pra frente. Boa. Acaba ajudando em vários aspectos, então acho que isso que é legal. Mas um ponto importante, e por isso que eu fiz essa pergunta, é que não necessariamente você precisa aprender, né? Claro que você precisa entender o que você está fazendo, mas tem Uhum. muitas pessoas que nem gostam da área financeira, de matemática, nem querem entender isso. E não é nenhum problema. Eu tenho algumas clientes que falam, putz, Gustavo, normalmente quando eu faz 6 meses ou dá um ano, eu pergunto, né? Eu gosto de saber como que tá indo, é importante saber como que tá indo. E a pessoa, às vezes, ela responde, Gustavo, eu queria ter aprendido um pouco mais, queria entender mais a fundo, mas eu não consegui porque eu corri com o trabalho, fui fazendo essa outra coisa. Eu sempre falo, tudo bem, é natural você querer conhecer um pouco mais, mas também não se frustre por isso, porque o importante, às vezes, é isso, é ter uma pessoa que você terceiriza aquilo que você não está conseguindo fazer. Então, isso que é Exatamente. legal, né? Poder falar assim, ó, Gustavo, tá vendo essa caixinha das finanças? Toma conta aí pra mim É que dá tudo isso! certo. É isso, exatamente. Quando eu vejo alguma coisa aqui. Porque eu realmente não entendo muito sobre os investimentos. Assim, eu entendo como funciona, mas eu não sei. Eu não consegui pegar todo o mundo disso. E aí, às vezes, eu olho alguma coisa, ou eu tô com o Vini, meu namorado, que também faz consultoria com o Gustavo. E aí ele, você viu tal coisa? Eu, não, eu pergunto pro Gustavo, eu mando pro Gustavo. Também a parte boa Boa, de ter uma consultoria financeira. boa. E aí, emendando para a segunda pergunta, que casa muito com um dos primeiros objetivos que a gente sempre fala para todo mundo, que é a reserva de emergência. Como que foi essa troca para você, de sair do CLT e empreender, né? Sim, foi uma troca extremamente planejada. Como tudo que eu faço, eu normalmente planejo muito todas as coisas que eu vou fazer, às vezes até demais.
E eu tinha essa vontade muito grande de fazer uma coisa como a Tuca hoje é, dentro de educação. E onde eu trabalhava no CLT já tinha um pezinho nisso, mas ainda não era o meu lugar, assim. E aí essa ideia ficava martelando, 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 e eu, ai, sei lá. E aí um dia eu comecei a desenhar, não, o que eu precisaria fazer e tudo mais. E aí eu contei pra você, e foi muito uma concretização quando eu contei pra você, porque aí era realmente, tipo, agora não é mais eu comigo mesma, eu já estou começando a envolver outras pessoas nisso. E aí a gente foi fazendo esse planejamento a longo prazo, né? Que é o que eu falei lá atrás. Quando eu consegui ver no papel que era possível financeiramente, que eu tinha como me organizar financeiramente para ir atrás dessa ideia, desse sonho, aí eu Uhum. comecei me deu gás para realmente tirar do papel e começar a colocar em ação, né? Então, sair da CLT foi um planejamento de muito tempo. Acho que a gente começou a fazer isso um ano antes de eu realmente sair da CLT. Uhum. Então, e aí não é que um ano antes eu estava decidida, não, eu vou sair. Mas um ano antes eu falei, tá, eu vou começar a guardar dinheiro a mais, eu vou começar a fazer outras reservas, outros tipos de investimento aqui, para caso daqui a um tempo eu realmente decida isso, eu tô preparada para isso, né? E foi o que aconteceu. Depois desse tempo todo, teve uma reunião que a gente fez, eu e você, e aí a gente sentou, tá, então agora eu tenho reserva para X meses, é o tempo suficiente, dá pra gente fazer. Então tá, e aí eu realmente tomei a decisão de sair da SLT. E estou vivendo Boa, da minha reserva, ainda mais no momento de pandemia. boa. Era esse o gancho que eu ia fazer. A reserva de emergência é fundamental em vários momentos, e a pandemia dá uma escancarada nisso, né? Que as pessoas perderam o emprego, ou reduziram o salário, ou perderam uma parte do salário porque era comissionado, enfim, tiveram alterações no recebimento, mas as contas não mudam, né? Às vezes em casa até aumenta algumas coisas. E a reserva está aí para isso, né? Justamente para uma emergência. Normalmente a gente fala pelo menos entre 4 e 6 meses. Então é uma construção e principalmente, né? Precisa estar num lugar seguro. Então, por mais que a bolsa tenha caído, como eu já sabia que você ia precisar da reserva porque ia se estruturar para tudo isso, a gente colocou a maioria em algo de renda fixa, né? Algo que não que oscilasse pouco ou quase nada. Então, essa parte é legal e no processo a gente também acaba conversando bastante para amadurecer e trazer esse conforto, né? Uma coisa que eu lembro que eu gosto bastante foi justamente isso. Foi quase que um aval, né? Foi, olha, financeiramente falando, você pode trocar porque você tem todos esses meses aqui que você consegue se virar. É, se a Tuca não der certo, na época nem tinha nome, né? Não. Se a empresa não der certo, você tem esses meses que você vai receber, então você vai conseguir maturar a tua ideia, mas qualquer coisa também você tem um período até se realocar, então, se precisar. Então isso que é legal para Exatamente. às vezes quem está pensando em empreender, em ter algum tipo de ideia, é pensar exatamente como o que você fez. Um ano antes, começa a dar cara para aquela ideia. Uma coisa que você fez foi conversar com bastante pessoas, tentar validar a tua ideia. Então, como a gente conversava bastante sobre isso, você foi até onde... Primeiro que você já trabalhava na área, então esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental para a troca. E você depois foi evoluindo o teu conhecimento, as tuas informações, conforme você ia conversando com as pessoas. Então, isso para mim é fundamental para essa troca mais estruturada e o financeiro acaba sendo um ponto dentro dessas todas essas avaliações, né? Isso que é legal. Uhum. Eu acho que teve um outro ponto que ajudou bastante, é que foi uma época muito próxima a algumas coisas que estavam acontecendo na Du também. Então, acontecia na Du, passava alguns meses, começava a acontecer comigo. E aí você me ajudava muito também. Ai, olha tal coisa, pesquisa sobre tal coisa. Então, isso também ajudou muito. E isso que você falou da reserva de 4 a 6 meses, eu lembro que quando eu comecei a fazer a consultoria, você me falou isso, tipo, você tem que ter de 4 a 6 meses guardado do seu salário, assim, de uma forma que você consiga sacar rápido se você precisar, tirar rápido. E eu, você tá doido? E aí depois de todo esse tempo, sabe, quantas coisas eu não consegui alcançar e tudo mais. É muito legal pensar nessa evolução, assim. Aí você colocou um detalhe que é legal também, que você não só juntou para reserva, né?
Você fez outros investimentos, você fez a pós que está finalizando, então Uhum. investir acaba sendo várias frentes que a gente vai Sim, atacando, né? Claro que uma ou outra tem um peso maior, né? Então, para poder investir mais, mas é legal que você consegue olhar para várias coisas ao mesmo tempo. Então, é fundamental tudo isso que a gente conversou. sim. Show! Vamos falar então do teu projeto. Quero ouvir um pouco mais, por mais que eu conheça algumas coisas, aí, alguns detalhes. É, o que é a Tuca? E com A, porque Tuca é educação é feminino. Exatamente, Gustavo. Bom, a Tuca, ela é esse sonho, essa vontade muito grande que eu tinha, porque eu, durante a faculdade, eu vou ficar segurando esse celular, gente. Eu, durante a Boa. faculdade, pronto, tinha, me encontrei com a educação, assim, criei essa paixão muito grande por educação. E eu não conseguia achar ok essa educação de você ensinar para o vestibular, de você ensinar e achar que isso é a vida, né? Reduzir a vida a isso, de que as pessoas têm que conseguir um emprego e elas têm que ser muito boas nesse emprego e é isso que vai definir a vida delas e só. Então, eu tinha esse incômodo na cabeça. E aí, quando eu trabalhava no antigo emprego na CLT, eles era um trabalho da assistência social, um serviço público, e era um serviço de convivência. Então, o ponto deles era fazer convivência, era conviver de forma respeitosa, harmoniosa, dar amor, carinho para as crianças e tal. E eu, trabalhando lá, falei: meu, isso dá certo. Se você via a diferença entre crianças que estavam dentro de um serviço desse tipo e crianças que não estavam em um serviço desse tipo, era absurdo, assim, não era um serviço da educação, como eu falei, da assistência social, e, e elas, o respeito delas com a gente, entre elas, não tinha xingamento, não tinha briga, e aí você depois via essas crianças na escola, era outra coisa, porque dentro da escola não tinha esse ambiente, não tinha esse acolhimento. E aí isso deu um start na minha cabeça, assim, meu, é isso, esse é o ponto, é a convivência que não tá pegando, assim. Quer dizer, que tá pegando, né? Que não tá rolando e tá pegando. E aí eu comecei a estruturar um desenho para isso. Tá, então se a gente fizesse uma educação que o ponto dela fosse a convivência, fossem os pilares de uma boa convivência, de uma criação de vínculos e tudo mais. O que eu ia precisar para isso? Comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E aí foi assim que surgiu a Tuca, né? Então, a Tuca basicamente é a união de psicologia e educação, que são as duas coisas que eu sou apaixonada. Psicologia no sentido de você se autoconhecer, de você entender quais são os pontos que você pode fortalecer em você, quais são os pontos que já são potenciais e que podem ser mais ainda. E educação como esse espaço de transformação, porque aí dentro da Tuca, né, a gente coloca. Eu falo a gente porque tem várias pessoas que me ajudam na Tuca. A gente coloca a educação como reflexo da sociedade. Mas então o contrário também funcionaria. Se ela é o reflexo da sociedade, ela também pode criar um modelo para a sociedade refletir de volta. Então, a junção Legal. dessas duas coisas, uma ferramenta, que seria a psicologia, e um espaço, que seria a educação. E aí, fazer essa formação de convivência com 4 pilares, que é trabalho em equipe, diversidade, ética e autoconhecimento. E aí, a Boa. Tuca é isso, são formações baseadas nesses 4 temas que visam chegar em indivíduos que se autoconheçam e, se autoconhecendo, conheçam o mundo e assim consigam ser autônomos e participar dessa transformação de uma sociedade mais igualitária, mais sensível e tudo mais. Boa. Boa. É, não tem como não apoiar, né? Por vários motivos dá para colocar aí nesse caldo. Primeiro deles, eu compartilho da insatisfação com o sistema de educação que a gente tem. Eu acho que a gente poderia ter um modelo de educação
de vida, né? No sentido de aprender psicologia, comportamento, canalizar sentimento. Aliás, não só canalizar, mas como identificar também, né? Às vezes você não sabe o que você está sentindo Uhum. e às vezes você não sabe nem como lidar com aquilo. Então, a criança com raiva, ela aprender a descontar em alguma coisa, né? Pô, ela poder gritar, enfim, qualquer sentimento que consiga ser melhor trabalhado, né? Para a pessoa poder entender como agir, né? E não sair Uhum. dando porrada nas pessoas, né? Exatamente. É, então, psicologia, oratória, eu acho que é legal, negociação seria legal pra caramba, as pessoas aprenderem. E finanças entra nesse pacote. E aí eu não nem puxo a sardinha para finanças no assunto de aprender a investir, que nem, sei lá, Warren Buffett. É mais, pô, como que vai no mercado? Quanto que é o salário, né? Sim. Como que gasta? Para onde vai o dinheiro? Consumo consciente. Então, isso tudo dá uma amarrada nisso que você fala. Então, quando você veio comentar pela primeira vez do projeto para mim, a minha reação foi a mesma, né? Pode, vai fazer isso, por favor, porque o mundo precisa disso, né? E na época você Sim. estava trabalhando com um ponto específico que era o bullying, né? Sim. É, uma coisa que me ajudou a querer ir para essa área mesmo, foi que uma escola que já me conhecia de um trabalho voluntário acabou me convidando para dar uma palestra sobre, na verdade, a primeira vez foi sobre trabalho em equipe. E aí eu nunca tinha feito isso e falei, tá, vamos aí, né? Vamos ver o que que vai dar. E foi muito gostoso, porque eu não dei palestra, não fiquei lá só falando, eu fiz atividades, foi uma coisa mais prática, né? E aí depois eu voltei para falar sobre bullying. Então, e aí em outro sentido também, porque eu não gosto muito dessa forma de ensinar também, que você fala, ai, preciso, vamos falar sobre bullying. Bullying é blá 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 blá. Então eu tento fazer o caminho inverso, sabe? De fazer de as pessoas vivenciarem aquilo na prática. Então, o que que tá envolvendo, o que que envolve o bullying? O que que tá na raiz do bullying? Ah, a gente tem um agressor, tem uma vítima, as emoções que são envolvidas, o que gera ansiedade. E aí, no final disso tudo, inclusive nessa palestra, é, no final do encontro, eu perguntei para eles sobre o que que a gente falou hoje. E eu não tinha falado em momento algum que a gente estava falando sobre bullying. E aí um Uhum. deles levantou a mão sobre bullying. E aí eu falei, exatamente. E aí a gente fecha, né? Discute mais um pouco e tal. Mas é desse jeito, assim. Legal. Esse convívio, quando você fala ali dos quatro pilares, né, em relação à diversidade e tudo mais, é, é com o olhar para abraçar em que sentido, né? Como que a Tuca, né, coloca isso dentro ali da forma de falar Sim, você tá dizendo dos quatro ou da diversidade dos especificamente? quatro, dos Dos quatro. quatro. Porque são bem Então, amplos, né? Ele acaba, sim. você conseguiria focar só em um se quisesse, né? Sim, exato. Na verdade, a forma como se dá o projeto em si são 7 encontros, e aí esses encontros sempre passam por uma metodologia de sempre ter um começo, onde tem uma dinâmica para quebrar gelo, para fazer uma aproximação e tudo mais. Aí, durante esse encontro, a gente faz a construção do tema mesmo, e no final compartilha como foi para cada um. Então, Uhum, durante esses 7 encontros, tem uma linha lógica que vai ligando o trabalho em equipe, primeiro tema discutido, aí uhum, depois diversidade, depois ética e, por último, autoconhecimento. Então, quando a gente fala de trabalho em equipe, a ideia é sempre seguindo isso. Tipo, não vamos falar, "Oh, hoje vamos falar sobre trabalho em equipe." Não, a gente já chega fazendo atividades em que em que eles são desafiados a fazer coisas que só são resolvidas se eles fizerem em equipe. E isso é uma coisa que que os estudantes percebem, né? Também não é dito. Então, a gente sempre estimula muito essa reflexão de eles chegarem ao resultado sozinhos, de eles chegarem a essa solução sozinhos, óbvio, tendo essa mediação, né, para conseguir guiar eles ali naquele caminho, mas nesse sentido, então, de colocar a mão na massa e de entender que eu só vou conseguir se eu estiver trabalhando todo mundo junto. Isso voltado para o trabalho em equipe. Aí depois, na diversidade, a gente fala sobre, passa
por vários temas da diversidade. Então, a questão não é falar especificamente sobre, por exemplo, racismo ou sobre LGBTfobia. É sobre todas essas questões, é sobre o diferente, e como nós somos diferentes, né? Então, hoje mesmo eu fiz um post na Tuca que era sobre isso, que era sobre, poxa, imagina se a gente fosse todo mundo igual. Ia ser um saco, ainda bem que a gente é todo mundo diferente. Então, o ponto é esse, não é só necessariamente pessoas de uma cor diferente da minha, pessoas de uma orientação sexual diferente da minha, não. Somos todos diferentes, então é voltado nesse aspecto. Depois, quando fala de ética, é no sentido de... A gente trabalha muito dilemas éticos, é muito legal, porque se coloca muito dos dilemas, por exemplo, aquele dilema do trem. Ah, o trem tá no caminho, tem 5 crianças no seu caminho, de um lado, e do outro lado tem, sei lá, uma pessoa que você conhece. Você muda o trem do caminho, e aí essa discussão voltada para como várias vezes na sua vida você vai ter que fazer escolhas que não são fáceis. E você vai. O caminho que parece o mais correto, às vezes não é. E aí você tem que colocar a sua escolha pessoal, o que interfere mais na vida, no coletivo, né? Então, é pensando nesse sentido. E por último, o autoconhecimento, olhando muito para você ser seguro de si, das suas escolhas. Tudo bem você errar, tudo bem você fazer uma escolha e ela não chegar onde você imaginava, ou ela não te der o resultado que você gostaria que ela te desse. Então, autoconhecimento é isso, não é acertar todas as vezes. Autoconhecimento é você tentar tomar, sei lá, café com leite e descobrir que você não gosta de café com leite. E tudo bem, sabe? E que você gosta mais de café, não sei. Você só vai saber como você é, as coisas que você gosta, onde você quer chegar, se você tentar. Então, é nesse sentido também de que a gente não tem que acertar de vez, porque tem muito essa fala, né? Principalmente na fase da adolescência, na fase de quem tá no segundo, terceiro ensino médio. Ah, é hora de você fazer escolha, é hora de você seguir a sua profissão, a sua carreira e, cara, não é assim, é muito difícil. Então, é nesse sentido. E aí, nos últimos encontros, tem um jogo de tabuleiro, que é um tapete, um tabuleiro bem grandão. E aí, nesse jogo, a gente mistura tudo. Então, eles têm que fazer escolhas, eles têm que trabalhar em equipe, eles têm que perceber que, em alguns momentos, eles só vão conseguir chegar no objetivo se eles conseguirem argumentar com as outras equipes. Então, é um jogo que resume tudo, que conclui tudo, na verdade, que junta tudo e conclui a história. E aí, nesse jogo, eles criam uma pontuação da turma e com essa pontuação eles têm que criar um projeto depois para ficar na escola. Então, essa é a caminhada da Tuca dentro de uma escola. Legal. Antes de eu comentar e perguntar algumas coisas e puxar algumas perguntas que eu estava pegando aqui, a gente fez 30 minutos de live, parece que estamos conversando há pouco tempo, porque passa muito rápido. Uhum. Então, só 2 comentáriozinhos super rápido e depois a gente retoma para o assunto. Primeiro deles, galera, podem continuar mandando as perguntas, a equipe está anotando e vai mandar para mim, então eu vou pegando aqui as perguntas de vocês e vamos colocando na nossa conversa, tá? E o segundo ponto eu sou o Gustavo, né? Quem está vindo do canal da Gabriela, eu sou o Gustavo, planejador financeiro, um dos cofundadores da Du. Então aqui a gente está casando aí 2 conversas que se complementam, né? No final das contas tem que ter a mente boa para poder trabalhar com o dinheiro. E a Gabi, cliente, dona agora aí do projeto Tuca sobre psicologia e educação, que eu tô adorando aí. Já sigo. Galera, sigam lá a página dela, é o @tucaeduca. Super simples, é um tucano ou uma tucano, não Uma sei. tucana, é uma tucana. O tuca é Boa. feito por uma mulher, entendeu? Boa, boa. Então, continuando aqui, eu puxei algumas que amarram um pouco o que você estava falando, que é o seguinte: qual que é o sistema de ensino ou de educação que nos inspira e que acha que funciona para a gente? Eu vou responder primeiro, porque eu sou mais leigo dessa área, né? Minha área é voltada mais para finanças e não muito para ensino como um todo, mas como eu passei pelo sistema, então eu tenho aqui a minha indignação por ser um usuário, vamos dizer assim, né? E não por ser um estudioso no assunto. Uhum. Então, eu não tenho, assim, um modelo que a gente fale, pô, aquele país ou aquela escola faz de tal jeito, eu acho sensacional.
O que eu já ouvi falar, e aí é só de orelhada, não, não sei te confirmar, é muito que o Japão faz. Então eu já vi o Japão, já tive cliente que morou muitos anos no Japão e falou que tinha educação financeira desde pequeno, tinha dentro da sala, eles limpavam a sala, os alunos, tinha aula de culinária. Aqui no Brasil tem várias escolas que tem, né, nutrição, Sim, então tem um pouco disso, mas não é uma coisa que a gente vê muito similar. Então eu pensaria mais nesse lado humanitário da coisa e vida mesmo, né? Aprender coisas da vida. Nem sim. que isso seja mais esticado, nem que a gente, em vez de ficar 9 anos no colégio, fica mais, sei lá, Mas, eu não sei, não lembro agora. Então, ter esse tipo de conhecimento acho que seria fundamental. Então, eu não sei responder, Ninha, obrigado pela pergunta, eu não sei responder um sistema específico, tá? Você conhece alguma coisa nesse sentido, Gabi? eu tenho um sistema que eu gosto muito, mas também tenho várias críticas a ele, mas até hoje, assim, é o que foi o que fez eu começar a querer estudar educação, que é a Waldorf, que é um ensino alemão, que é muito Legal. mais voltado para esse ensino integral, assim, né? Eles são muito baseados em antroposofia, numa linha mais holística, assim, de entender o ser humano com todas as suas partezinhas, e não focar em você passar numa prova no final do ensino médio. Então, eu gosto Tem muito deles. até algumas brincadeiras que eu vejo no YouTube que eu acho muito legal. O Murilo Gun é um cara que eu gosto muito e acompanho Uhum. muito o material dele, até aconselho também pessoal. E ele fala o seguinte, que a gente aprende Bhaskara para ensinar o nosso filho só, que a gente não usa em lugar nenhum. Sim. Então, é engraçado, né? Você aprende coisas que você não usa, ou você aprende coisas que a máquina já faz, então não faz sentido você É, aprender. Então, exatamente. tem coisas que... Eu até estava me questionando, esses dias eu assisti o Caldeirão do Hulk com aquele programa das crianças que são mega inteligentes e tudo mais. Eu Sim. olhei e falei, caraca, que legal. Mas aonde essa pessoa vai conseguir ser aproveitada, né? Onde que a gente Uhum. consegue usar essa criança e todo esse potencial e colocar onde? Sim. Então, tem algumas dúvidas com relação a isso. Eu acho que esse é o problema, porque a gente acaba achando que todo mundo tem que ter tem que ser muito bom em disciplinas tipo matemática, português e coisas assim. E aí o outro potencial que nem tem chance de aparecer, aparece. E quem tem esse potencial e poderia ser realmente eficiente nos espaços, acaba podendo ter esse espaço ocupado por quem nem gostaria de estar ali, sabe? Pois é, pois é. A Mari perguntou aqui, Mari, beijão pra você, muito bacana te ver aqui participando da nossa live. É, por que que a Tuca escolheu essa ordem dos temas? Bom, Não sei se essa pergunta aí é não, ela confidencial, segredo industrial, né? não. Na Não posso verdade, contar. tem um sentido, como eu falei, tem uma lógica, né, nessa linha. A ideia é que seja, primeiro, de um tema mais simples de ser trabalhado, mais tranquilo, porque se você for para pensar, para as escolas, às vezes pode ser um pouco difícil, porque são temas polêmicos, são temas que podem tocar em questões polêmicas, mas que não é o intuito da Tuca. Então a gente faz essa ordem até porque como a Tuca surgiu dessa ideia de ter um vínculo, de que você aprende mais se você tiver um vínculo, é mais tranquilo de estabelecer esse vínculo se você começar por temas que são mais tranquilos de serem trabalhados. Então, dentro desses 4 pilares que eu entendo que são importantes para ser trabalhado para entender a convivência e a vida em sociedade e tudo mais, essa ordem é a que pareceu mais tranquila. E o autoconhecimento, que é o último, é muito íntimo, muito íntimo. E não dá para eu trabalhar individualmente com cada participante do grupo que a gente está trabalhando. Tem que ser uma coisa lá em grupo, até porque desde o começo eu trabalho em equipe, trabalho em equipe. Então a gente Uhum. colocou o autoconhecimento por último para ter já ter esse vínculo no grupo, eles já terem entendido que eu tenho que respeitar o espaço do outro e tudo mais. Então por isso tem essa ordem. Boa.
Então, até amarrando com a próxima pergunta, me tirou uma dúvida. O projeto do Datuca é levar essa visão para as escolas e não uma atuação nas casas das pessoas, de repente o pai contratando ou algum familiar, alguma coisa assim do gênero. É voltado para Para as dentro das escolas. escolas. Isso, o intuito da Tuca é dentro de espaços educativos, então não necessariamente escolas, pode ser, por exemplo, um SESC, clubes, lugares Legal, assim que tem essa possibilidade de você estar com um grupo de crianças. Mas a legal. ideia é trabalhar num grupo de crianças. Então, você fazer dentro de uma casa, não, eu acho que já perde muito do que é o sentido do trabalho todo. Foi até uma das coisas que você falou logo no começo, né? Sistema de educação e convívio. Então, Uhum. o convívio acaba fazendo parte disso. Sim. Talvez condomínios, né? De repente, Sim, fazer um grupo em condomínio nessa pandemia é uma atividade aí que talvez até funcione ali, cada um no seu quadrado isolado, né? sim. Separadinho. É legal. Fica a dica aí pro pessoal que mora em condomínio, conversa com a Gabriela. Nem tô ganhando por isso, hein? Vamos conversar nossa comissão depois. Ah, tá. É, então, o projeto principal que vocês desenvolvem é tudo, você acabou respondendo até antes, né? Que é esses Sim. sete encontros, 7 encontros, isso. legal, com as crianças desenvolvendo esses quatro temas principalmente em convívio, em equipe, para desenvolver tudo isso, né? Sim, exatamente. Show, 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 show. Aí até amarrando com o que eu acabei falando sem querer, eu sou um mediador sensacional. Eu falei da pandemia sem querer, mas amarra com o que a gente estava falando aqui, que é um pouco dessa visão, que acredito que você consiga agregar bastante. Já que você é psicóloga, né, e trabalha com essa parte de educação, sabe como funciona um pouco essa galera, essa galerinha aí cheia de energia. Como que você está vendo um pouco esse cuidado, esse zelo com a saúde mental deles, nessa questão mais de confinamento, principalmente? Acho que tem que pensar desde antes da pandemia, né? A gente tem um cenário hoje de uma negligência com saúde mental. As pessoas não colocam isso como um tópico importante a ser olhado na vida delas. Não. Então, é muito difícil de você. É muito raro você encontrar uma pessoa que faz terapia há muito tempo. Eu falo isso fora da minha bolha de psicólogos, né? Porque é difícil mesmo. E aí, se a gente vive num mundo em que as pessoas não olham para dentro, não olham para essas questões emocionais, psíquicas e tudo mais, e aí a gente se depara com uma pandemia onde a gente é obrigado a ficar com a gente mesmo, sabe? Então, isso para um adulto já é muito difícil. É muito difícil pensar que você nunca teve esse contato com você mesmo, contato com o seu interior, e aí quando você está dentro de né, nesse momento em que você tem que ficar isolado socialmente, que você tem que ficar dentro da sua casa, é, você vai estar em contato com você, querendo ou não. E aí, ainda assim, podem ter coisas que acarretam, tipo, perder o emprego, ou alguma pessoa da sua família pegar o Covid-19 e tudo mais. Então, fica mais difícil ainda. E aí, para um adolescente ou uma criança, tem que colocar o peso de ser um adolescente ou uma criança, né? De ainda não ter esse amadurecimento, de não ter essa autonomia de poder entrar numa live a hora que ele quiser, de não poder ligar para os amigos dele a hora que ele quiser. Então, é realmente difícil, assim, eu converso com alguns professores algumas vezes e é uma demanda absurda, porque até pensando no papel, no lugar do professor nesse momento, sabe? Dentro de uma escola, normalmente, o professor já tem esse papel de ser uma esponja, que absorve todos os problemas, que escuta e tudo mais e tal. E aí agora ele tá em casa, tendo que dar aula por videochamada, manter a atenção deles ali e tudo mais. Tem o desafio da tecnologia, tem o desafio de que criança não pode ficar tanto tempo olhando para uma tela e tudo mais. E aí ainda tem que ser essa esponja de, cara, você é o único contato que eu tenho durante meu dia, fora meus pais que estão estressados porque no trabalho ou eles perderam emprego ou o trabalho tá difícil. Então, tá um momento muito puxado, assim. E aí, ao mesmo tempo, é difícil de você imaginar que se antes não era o foco a saúde mental, agora vai ser, porque fora todas as questões que eu acabei de falar que estão na preocupação do adulto, né, que seria quem procuraria esse atendimento para criança ou para adolescente,
Ainda tem a questão financeira, que a gente está passando por um momento muito difícil financeiramente para muitas pessoas. Então, de novo, a saúde mental não vai ser o tópico principal, não vai ser o que eles vão procurar. Então, realmente está uma situação complicada, assim, pensando nas crianças, nos adolescentes, em todo mundo. Com certeza. Você falou uma coisa que eu consigo amarrar aqui com o assunto financeiro, que também é legal. Só antes, o pessoal tem elogiado bastante aqui, tá gostando. Onaga, valeu por ter entrado aí. William, abraço para vocês. Marcela Azevedo aqui entrou. Duane, então tem bastante gente aqui super feliz em ver vocês. Um detalhe que você comentou logo no comecinho, que eu acho que é a grande questão para esse momento, é que antes as pessoas não se preocupavam com isso. E na vida financeira é a mesma coisa. Então, antes as pessoas não se preocupavam em ter reserva de emergência. A pandemia só está escancarando esses problemas, né? É a mesma coisa na área da psicologia. As pessoas já tinham problemas, já reprimiam o sentimento, ou Sim, extravasava do jeito errado. Já tinha esse problema antes, agora só está escancarando isso. Então, por isso que eu acho que o consumo consciente, aí falando da vida financeira, é importantíssimo, né? Você ter a consciência do que você está consumindo, pensar se faz sentido ou não. Assim também como os conteúdos, pensando nessa saúde mental. Então, assistir coisa certa, ter um equilíbrio em lazer também, tem gente que está trabalhando pra caramba, ou aquela criança que só está estudando porque está ali na frente dos pais, tem que pensar também que tem vários momentos diferentes e tem que ir do zero. Não tem, acho que talvez não tenha nem uma orientação especial. É a orientação inicial, porque as pessoas não tinham uma orientação antes, né? uhum, exato. É, é bem isso mesmo. Eu nunca tinha pensado nessa relação com o financeiro. Pessoas se preocupem com a saúde mental e financeira, por favor. Eu fiz outra live com uma psicóloga e amarra muito, porque ah, sempre tem tomada de decisão, né, na vida financeira, seja para começar um objetivo diferente, seja para consumir alguma coisa diferente. Às vezes até o jovem, né? Se a gente está aqui talvez voltando para o público de adolescente, às vezes ele está querendo consumir muita coisa, mas se ele não tiver aquela consciência ou uma saúde mental boa para fazer aquele consumo, vai errar, vai falhar. Que às vezes é normal, que às vezes faz parte do processo, mas que também precisa entender como melhorar, né? A gente fez um Sim. post hoje, acho que foi hoje ou ontem, sobre. Ah, não, foi hoje. Sobre consumo por impulso e se arrepender. Então Uhum. está totalmente atrelado com a parte psicológica, né? Da pessoa não tá ali com ela muito boa. Às vezes é o marketing, né? Às vezes a gente está ali no computador vendo, no celular vendo, e o marketing é tão bom, tão persuasivo que você compra. Sim, Que às vezes você comprou um livro de herbologia e você nem gosta de plantas, né? exatamente. Faz parte. Deixa eu amarrar aqui com a outra pergunta. Falta 15 minutos para a gente acabar e aí eu não quero deixar de pegar as perguntas do pessoal também. Tá. É, Desafio de se manter ativo, aprendendo e produzindo nessas épocas. Eu acho que na verdade a gente tem um desafio antes desse, que é se manter saudável. Então, a gente está escutando muito isso. Nossa, gente, o que vocês estão aprendendo? Quantos livros você leu? Sei lá. E assim, a gente está no meio de uma pandemia. Então, não é normal você estar só produzindo, 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 produzindo. Isso também é um pouco de negação, sabe? Eu acho que tá tudo bem se você estiver com medo, se você estiver triste, e tem que ter espaço para isso também. Como tem que ter espaço para você aprender alguma coisa, produzir alguma coisa. Então, acho que a questão tá no equilíbrio, de você dar espaço para sentir esse medo, porque a gente está num momento que a maioria de nós, ou quer dizer, nenhum de nós viveu antes uma pandemia nesse tamanho, com essa magnitude toda. Tá todo mundo um pouco perdido, tentando acertar e tudo mais. Então tem que ter espaço para esse medo, mas também tem que ter espaço para o diálogo, tem que ter espaço para você ler um livro, assistir uma live, como você falou, procurar conteúdos que façam sentido para você, que sejam certos, né? Que te falem coisas realmente úteis.
Então, eu acho que o desafio é esse, na verdade, é achar esse ponto de equilíbrio. Não é necessariamente produzir muito, ler muito, abrir uma empresa em plena pandemia ou qualquer coisa assim. Boa. Você fez Você tocou de novo num ponto que eu acho que é muito engraçado. É, eu vou falar pela minha visão, claro que tem pessoas que conseguem fazer isso de uma forma positiva, mas eu acho engraçado quando vejo alguns posts falando: ah, eu li, sei lá, 50 livros no mês. Eu falo assim, cara, eu leio um livro, sei lá, acho que em 6 meses, porque eu leio, eu releio, eu faço anotação, e aí eu leio de novo, aí eu tenho que contar para alguém, aí eu leio para contar para outra pessoa. Então eu tenho esse prazer em absorver mais do que simplesmente chegar na mesa e falar, ah, quanto que você leu? Ah, eu li mais, eu Uhum, li menos. Então, claro que você pode traduzir a velocidade da leitura ou de absorver assuntos, não no livro, né? Porque teve uma vez que eu conversei com um amigo, o Rafa, e ele falou, Gustavo, às vezes você não está consumindo muito livro, mas está consumindo muito artigo, muita postagem, né? Muito no LinkedIn ali, muita coisa legal, que seria a mesma coisa que ler vários livros. uhum. Então, não se apega ao Ao termo, né? número. É, Nem ao número. É mais como que você está usando o seu tempo. sim. Então, o equilíbrio acaba casando com tudo isso. De novo, vamos amarrar com o assunto financeiro. O equilíbrio na vida financeira também tem isso, né? Tem muita gente que tem medo de fazer um planejamento porque acha que vai sair cortando todos os gastos. Mas não faz sentido nenhum, porque lazer é uma necessidade psicológica. Se você Uhum, não tiver lazer, você pira. exato. Então, tem que ter, é importante. A gente até às vezes fala para o cliente, meu, vai viajar, pega essa reserva, tá lucrando legal, vai comemorar, aproveita que você está fazendo isso, e tudo mais. Então, equilíbrio para tudo é importante. Antes de ir para a próxima aqui, tem uma pergunta que eu achei muito legal aqui da Eliane. Muito obrigado. Eliane Catitari. Ah, deve ser parente, Rig. Uhum. Ah, tem uma Família tá Rig em aqui que eu peso, não conheço. Gustavo. Cuidado, ele vai te pescar, ele vai te pescar, corre. Foge, Eliane. Quero você também. Amo todo mundo da empresa, principalmente agora que nós somos em 5, conhece meu amor por vocês, que vocês são incríveis. Eu adoro E todos aí, vocês. família, a gente representa, tá vendo? Tá vendo? Ela perguntou para você como que você acha que vai ser o retorno pós-pandemia, né? Como que vai ser sair depois de casa, depois de tanto tempo, assim, meio confinado. Tipo cachorro, quando abre o portão, sai correndo. É, mais ou menos, né? Porque se você for pra pensar, tem muita gente na rua ainda. Então, eu acho Tem. que as pessoas que estão confinadas de verdade desde o começo e tudo mais, aí, todos os signos agradecendo. Olha lá, a É, Lorena ali também. é, as pessoas que estão confinadas de verdade, eu acho que elas vão saber respeitar esse retorno de verdade também. Agora, e as pessoas que estão na rua, então eu acho que assim, esse retorno vai ser muito gradual, muito gradual. Então vamos falar como deve ser, né? Não como necessariamente será. Eu acho que tem que ser muito gradual. Eu vejo muito, até na área da educação, que as escolas vão ter que voltar com 20% dos alunos. Então vai ser uma coisa assim, alternada. Sei lá, de segunda-feira vai o quinto ano, de terça-feira vai o sexto ano, vai ser tudo diferente, tudo novo. O antigo normal não existe. É o antigo normal e ele não vai voltar a existir. Então, acho que esse retorno vai ser assim, vai ser lento, vai ser gradual, mas vai ser bom, porque a gente vai poder se encontrar de novo em algum momento. É, aproveitando nesse retorno gradual, como que você vê o papel da família aí para os jovens aí? Como que você vê essa atuação deles aí já para amarrar toda Eu essa acho, volta, preparar eles no dia a dia? Acho que o papel da família vai ser bem importante, né? sim, com certeza, eles estão. A gente tem que pensar que os adultos são ali os, os espelhos, né? Onde a criança vai se espelhar, o adolescente vai se espelhar para seguir. Então, se você está fazendo um papel dentro de casa de ansiedade, de estresse, que é óbvio que vai ter, mas se você está passando isso para o seu filho o tempo inteiro ali, você vai causar, você só vai aumentar a ansiedade dele. E a dele é muito maior, porque ele não entende o que está acontecendo. Então, eu acho que o diálogo é o ponto principal.
muito diálogo, é tentar achar um momento dentro desse dia, dessas rotinas novas e estranhas, diferentes em cada casa, achar um momento em que você possa sentar todo mundo junto, fazer uma refeição junta, se desligar um pouco de rede social, de notícia e tudo mais, jogar, brincar, falar sobre o que está acontecendo também, não é só falar sobre coisas legais e bonitinhas, falar também, estamos passando por isso, vai demorar mais tanto tempo, o adolescente, a criança tem que ter esse ponto de segurança, e esse ponto de segurança dentro da família, querendo ou não, são os pais. Então, o diálogo nesse momento tem que acontecer. E no retorno também, tem que, assim como tem que mostrar que agora a gente não vai voltar, quando a gente estiver para voltar, também ir explicando. Então, se você estabelece isso nesse momento, o retorno vai ser muito mais tranquilo. O respeito dos limites desse retorno vai ser muito mais tranquilo. É, aí entra bastante conceito de psicologia, que eu acho legal também, que é para você ter confiança, tem que ter transparência, né? Então você começa a criar Exato. esses elos com essas trocas, né? Uhum. Então, se você mentir para criança ou para adolescente, ele vai entender, né? Ele vai Uhum. perceber. Com Não adianta você certeza. falar, até porque também tá tudo na internet. Qualquer coisa que a pessoa pesquisar aparece lá. Então não tem como ser diferente, né? Sim. Aí um pouco do que você estava falando, teve uma pergunta aqui do Bessa, ou do Bessa, não sei como que Bessa. pronuncia, talvez. Bessa, boa. Abraço, Du, obrigado pela pergunta. Ele perguntou assim, sobre os hábitos. Quais os hábitos a gente tem que ter para manter as coisas saudáveis aí nesses momentos difíceis? Pô, acho que primeiramente é isso, o diálogo. Eu acho que é importante a gente saber do que está acontecendo, mas nada dessa overdose de notícias. A gente está no Covid hoje, a gente vai estar amanhã e a gente vai estar depois de amanhã. Você não precisa ficar o tempo inteiro com a TV ligada ou o tempo inteiro olhando tudo que está acontecendo, tudo que os jornais estão postando nas redes sociais. Eu acho que saber das notícias com equilíbrio é ideal, é necessário e tá bom. Ter esses momentos de lazer dentro das possibilidades, ter relações, mesmo que virtuais, com as pessoas. Então, se você tem uma criança em casa, se você tem um adolescente em casa, tente armar jogos. A internet está cheia de jogos que você pode jogar online ao mesmo tempo. Então, faz esses grupos com primos, com os amigos dessa criança. Tente organizar conversas com outros tios, com avós. Isso é importante para as crianças e também para os outros parentes, né? Porque estavam acostumados com essa relação ali e aí do nada quebrou, cortou, acabou, não Interrompo. tem mais. Então, acho que os hábitos são basicamente esses, assim. E é isso, eu acredito muito no equilíbrio. Tente achar o equilíbrio das coisas. Dê espaço para os momentos tristes, mas proponha momentos em que possa haver uma alegria, dividir as coisas ali com a sua família. Boa, pode ser um momento até de reconectar, né? Às vezes aquelas pessoas que Sim, estavam mais distante ali no mundo físico, tentar conectar no mundo virtual, né? É o que a gente tenta exatamente. fazer aqui nas lives, poder levar conteúdo, conectar todo mundo, acho que é super importante. Respondeu super bem aí, eu adorei. Ah, temos 4 minutos e eu tenho mais duas perguntas do pessoal que mandou pra gente. Eu separei duas perguntas que mandaram pra gente aqui no nosso Insta. Tá bom? É, acho que dá para ser. Acho que as duas perguntas são super breves, e aí depois a gente vai pro finalizar aí. Você deixa o teu arroba de novo, fala pro pessoal seguir, que é legal pra caramba. Eu vi alguns conteúdos, está muito bem produzido, a arte está muito legal, tá Obrigada. bem feito, parabéns. Ah, pergunta aqui do pessoal do Instagram. Primeira pergunta: você recomenda ter um consultor mesmo sendo nova? O pessoal achou você que tem cara de novinha, olha lá. Ai, gente, obrigada. Sim, com certeza, com certeza. Eu comecei Queria a ver fazer falar alguma curso. coisa diferente, né? Não, não recomendo, não. Principalmente se for Acho Gustavo. ruim. Mentira. Recomendo, sim. Eu faço consultoria desde 2018. Eu tinha. Não sei quantos anos eu tinha em 2018, sou péssima em conta. Eu tinha 23, agora eu tenho 25. Então, sim, foi muito importante, principalmente porque eu comecei muito nova. Porque eu já comecei do jeito certo, eu já comecei organizando muito bem tudo. Então, sim, recomendo muito. Boa.
Eu não falaria nada diferente, eu também recomendo começar novo, começar velho. Tem vários detalhes que são legais de ser absorvido, né? Quem é novo está construindo e quem está mais velho pode ser que esteja usufruindo de um investimento, ou de uma informação diferente. Então eu gosto de trazer uma analogia que é engraçada, que é o seguinte: por que que o chefe de cozinha ele viaja tanto? Para descobrir aquele ingrediente, aquele sabor que ele não conhecia. Então no investimento é exatamente a mesma coisa. Às vezes você está fazendo alguma coisa que está dando certo, mas o consultor pode trazer um olhar diferente. Então também é Uhum. importante aí otimizar muita coisa, né? Além de começar do jeito certo, que é fundamental. Última perguntinha para a gente encerrar, até por conta do tempo também, falta 2 minutinhos. Por você ser psicóloga, você acha que foi mais fácil fazer a troca e empreender? Porque a gente se pergunta bastante, se questiona bastante, mas para você, você acha que foi mais prático? Não, acho que foi mais difícil. A gente não aprende isso na psicologia. Então eu tive que ir pelos achar o caminho das pedras aqui e acho que não foi mais fácil, mas é isso, era o que eu queria. Eu li aqui um comentário que eu quero falar rapidinho que meu pai fez da minha relação salário prazer pelo que faz. Isso é uma coisa que me guia desde Já amarra sempre, com essa pergunta, inclusive. que me guia e me guiou para chegar aqui. Não, eu queria sentir felicidade no que eu fazia. Então, isso foi o que me guiou para ir atrás de como empreender e tudo mais, e não o quanto eu ia ganhar ou qualquer coisa assim. Boa, boa. Temos aqui alguns segundos, então, para encerrar. Gabriela, foi muito legal. A gente vai salvar essa live no nosso Insta, lá no IGTV. Então, também qualquer coisa a gente manda para você que a gente consegue baixar, tá? Tá Muito bom. bacana. Te Obrigada. agradeço de novo por ter participado e respondido todas essas perguntas aqui. Deixa tua mensagem que a gente tem 30 segundos. Valendo! Muito obrigada, Du, por ter me convidado. E também gostei muito, foi muito divertido. E sigam a Tuca, @tucaeduca, o Instagram da minha empresa. Show! Galera, brigadão por ter participado junto com a gente e até a próxima, com certeza. Obrigada, gente.